pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica, né? Eu tive fora esses dias aí, sem postar aulas para vocês. A correria está muito grande, final de ano, né? A gente está aqui na empresa liberando algumas obras, mas sempre que possível, o tempinho que tem, eu dedico a todos vocês. Hoje eu vou mostrar um cursozinho, um mini curso de como dimensionar cabos elétricos. Como fazer corretamente o dimensionamento da seção de um cabo elétrico. É uma aula longa, no entanto, assistam ponto a ponto dessa aula, que ela fecha o dimensionamento conforme a NBR 5410 de um cabo elétrico. Veja na sequência. Como vocês viram no início, essa aula visa mostrar para vocês os dois critérios que nós temos de dimensionamento de cabos elétricos. Primeiro critério é o critério de capacidade de condução de corrente. Então, você deve escolher o cabo elétrico em função da capacidade de corrente. Essa corrente, ela deve ser calculada pela maior potência elétrica do circuito. A maior potência é a potência aparente. Se o sistema for um sistema trifásico, S é igual a, S é a potência aparente, é igual a raiz de 3 VI. V é corrente, V é tensão e I corrente. Raiz de 3 para o sistema trifásico. Se você for calcular a corrente para um sistema monofásico ou para um sistema bifásico, a potência aparente S é igual a V vezes I. Onde V vai ser 220 se fase neutro for 220, 127 se fase neutro for 127. Se for o sistema bifásico, aqui vai ser, o V vai ser ou 220 ou 380. Calculada essa corrente aqui, que a gente chama de corrente do circuito, vocês devem fazer uma correção dessa corrente. Por quê? Porque os cabos elétricos, eles são instalados dentro de eletrodutos. Então, nós devemos levar em conta os fatores de correção. Fator de correção de temperatura, FT, e fator de correção de agrupamento. Quanto mais circuitos agrupados você tem, menor é o fator de agrupamento. E aí, a corrente que você vai escolher para dimensionar o cabo é a corrente IB, que é a corrente de projeto. É a corrente I que você calculou, dividido por esses fatores, fator de agrupamento e fator de temperatura. São fatores que você encontra na norma, tá ok? Então, esse é o primeiro critério. E o segundo critério é conhecido como critério de queda de tensão. A gente admite, pela norma 5410, que a queda máxima de tensão para um circuito terminal é 4%. Para um circuito de distribuição, 2%. Mas eu escolho o cabo. Qual cabo que eu escolho? Eu escolho o cabo que atender aos dois critérios. Por que eu tenho que levar em conta o critério de queda de tensão? Vocês sabem que a tensão é a resistência do cabo vezes a corrente de projeto. Se vocês observarem aqui na segunda lei de Ohm, a resistência do cabo é a resistividade do cabo, do cobre, vezes o comprimento do cabo dividido por esse Szinho pequeno, que é a seção do cabo. Então, à medida que o comprimento aumenta, o que acontece com a resistência? A resistência aumenta. Se a resistência aumenta, a queda de tensão no cabo vai aumentar. E a gente tem que manter os limites de 4% de queda de tensão para circuitos terminais e 2% para circuitos de distribuição. Ok? Então, nós temos que atender a esses dois critérios. Daqui 2 aulas, sendo que a segunda aulinha, eu vou mostrar os fatores de correção. E a última aula, eu vou fazer um exemplo de dimensionamento de cabo. Então, sempre para dimensionar um cabo, eu tenho que atender simultaneamente capacidade de corrente e queda de tensão. Fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica. Na segunda aula de dimensionamento de cabos elétricos, eu vou mostrar para vocês os fatores de correção, que vão atender ao primeiro critério de capacidade de condução.
Então, nós temos o fator de agrupamento de circuitos, tem uma tabela aqui onde mostra de 1 a 7 circuitos agrupados no eletroduto. Quando nós falamos quantidade de circuitos agrupados, estamos falando, por exemplo, vou dar um exemplo, um eletroduto desse aqui, com um circuito chuveiro, um circuito de iluminação e um circuito de tomada de uso geral. Quantos circuitos agrupados nós temos? Nesse exemplo, 3. Então, agrupamento é a quantidade de circuitos que estão presentes dentro de um eletroduto. Aí os fatores de agrupamento, se tiver um circuito só, fator de agrupamento é 1, né? Para 7 circuitos, o fator de agrupamento é 0,55. Vocês podem, na prática, calcular o fator de agrupamento como 1 sobre raiz de n, onde n é o número de circuitos agrupados. Fator de correção de temperatura tem aqui as várias temperaturas, ambiente, temperatura do solo, né? Vamos trabalhar com cabos a uma temperatura de 30 graus, né? Embutido na parede, por exemplo, né? Mas aqui, através dessa tabela, nós conseguimos encontrar o fator de correção de temperatura para cabo de PVC, cabo EPR, né? E a situação, se é no ambiente, se é embutido no solo. Então, para a gente finalizar nossa aula rápida de dimensionamento, vamos fazer um exemplo de um circuito que tem uma potência de 6.500 VA, um circuito monofásico, com tensão 220 e com 2 circuitos agrupados, ou seja, dentro do eletroduto com 2 circuitos, temperatura 30 graus embutido na parede. Bom, vamos calcular a corrente de circuito. S é igual a VI, onde I é S sobre V, 6.500 dividido por 220. Vai dar uma corrente de circuito de 29,55. Agora, utilizando os fatores de correção, a corrente de projeto vai ser a corrente de circuito dividido por FA vezes FT. Onde essa corrente de projeto é que vai me atender o primeiro critério de condução de corrente. Então, eu vou pegar 29,55, são 2 circuitos agrupados na tabela 0,8. Então, é 29,55 dividido por 0,8 vezes 1. Por que 1? Fator de correção de temperatura, 30 graus. E o fator de correção vai ser a unidade. Logo, a minha corrente passa a ser... Vamos fazer uma correção aí, que tem um errinho aí, para vocês não se confundirem. Então, a corrente vai ser 29,55 dividido por 0,8. Dá 39, então vamos corrigir aqui, pessoal, ó, é 39, tá? Corrigindo, 39 não, 36,94, tá? Isso aqui eu fiz errado aqui na hora de colocar o slide. Então, a corrente de projeto é 29,55 dividido por 0,8, que dá 36,94 amperes. Então, a corrente que eu tenho que consultar na tabela, 36,94. Fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica e teremos a última aula de dimensionamento de cabo, onde todos esses conceitos vão ser agrupados em um exemplo de dimensionamento de cabos elétricos, que são eles, temperatura, agrupamento e até mesmo o fator de potência. Para isso, temos que calcular o IB, que é a corrente de projeto. IB é igual a potência em watts dividido por cosseno φ, onde cosseno φ é fator de potência, vezes o fator de correção de temperatura, vezes o fator de correção de número de circuitos agrupados, vezes a tensão fase neutro ou a tensão fase-fase quando o circuito for bifásico. Então, IB é a corrente de projeto que vocês vão ter que calcular. Essa corrente de projeto, ela vai estar, a fórmula dela colocada na planilha para facilitar para vocês o dimensionamento dos condutores. Isso para circuito monofásico e bifásico. Para circuito trifásico, a corrente de projeto
é a potência ativa P dividido por raiz de 3 vezes cosseno de φ, vezes, que o cosseno de φ é o fator de potência, vezes o fator de correção de temperatura, vezes o fator de correção de número de circuitos agrupados, vezes a tensão de linha, VL é a tensão de linha. Seu sistema trifásico é 220, VL é 220. Seu sistema é trifásico 380, VL é 380 volts. E aqui nós temos as duas tabelas importantes que apresenta para vocês os fatores de correção para temperatura e fator de correção para agrupamento. Essas duas tabelinhas, elas são colocadas lá na planilha para vocês consultarem e fazer o dimensionamento adequado dos condutores. Então, o método de capacidade de condução, calculando essas correntes, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora consultar a tabela de cabos da NBR 5410, que foi colocada para vocês na planilha. Só aqui um adendo, que é o seguinte, lá na planilha está pedindo a potência em watts, ou seja, em watts. Se a potência em watts é igual à potência em VA, significa, só lembrando que o fator de potência cosseno φ é igual a 1. Então, aqui nós consultamos a tabela. Lembrando, nós temos os métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D. E aqui eu tenho o carregamento. Se o circuito for monofásico, 2 condutores. Bifásico, 3 condutores. Fase, fase e neutro. Trifásico também trabalhamos com 3. Então, essa tabela ela foi colocada na planilha que foi construída. A planilha ela visa auxiliar vocês no dimensionamento dos condutores, pelo método de capacidade de condução, que é esse que nós acabamos de ver, e o método de queda de tensão, que é o próximo. Então, aqui você escolhe as correntes. Lembrando que a norma 5410 estabelece que a seção mínima para iluminação é 1,5 e seção mínima para tomada é 2,5. Isso também é colocado na planilha Excel para vocês. O método de queda de tensão. Esse método consiste em calcular a corrente de projeto levando em conta todos os fatores de correção, obviamente, e levando em conta a queda de tensão. Então, a seção dos condutores para o método de queda de tensão no circuito monofásico e bifásico, a seção do condutor tem que ser maior ou igual a 200 vezes a resistividade, que é 1/56, vezes o comprimento do cabo, vezes a corrente de projeto, levando em conta todos os fatores. Dividido pela queda de tensão em porcentagem, vezes a tensão fase neutro ou a tensão linha-linha. Se for monofásico, vai ser, se for monofásico 220, 220. Se for bifásico, vai ser 380 no caso de Brasília. Ok? Então, essa equação nos permite calcular a seção do condutor em função da corrente de projeto, levando em conta todos os fatores. Para um sistema trifásico, a seção do condutor tem que ser maior ou igual a 100 vezes raiz de 3 vezes ρ, que é a resistividade do cabo, vezes L, que é o comprimento do cabo, vezes a corrente de projeto, dividido por ΔV, vezes a tensão de linha. ΔV em porcentagem é a queda de tensão admitida. Trabalharemos com 4% para circuitos terminais. Então, feito isso, você acha a seção dos condutores, se for monofásico ou bifásico, usando a primeira equação ou usando a segunda equação, vai lá na tabela de cabos e faz a consulta. Agora vamos fazer todos esses cálculos usando a planilha que vai auxiliar vocês no trabalho. Então, vamos lá na nossa planilha. Primeiramente, você define qual é o método de instalação. Eu vou utilizar, para exemplo, o método B1 de instalação e circuito monofásico a 2 condutores. E aqui vou colocar que esse tipo de circuito é para uma TUG, poderia ser para uma TUI. Tensão, fase ou entre fases, aqui 220. Potência, dados que vocês vão entrar.
4.500. Fator de potência. Aqui, olha, fator de potência. Fator de potência 1. Fator de correção de temperatura. Vou trabalhar com fator de correção de temperatura 1. Fator de agrupamento 0,7. Nessa tabela aqui, ó, tabela de fatores, tem aqui os métodos de instalação para vocês relembrarem. Fator de correção de temperatura e aqui a tabela de fator de correção por agrupamento. Eu trabalhei lá no meu exemplo com 0,7. Então, vamos continuar meu exemplo. Então, já tem aqui 0,7. Então, fazendo isso, qual o valor da corrente de projeto? 29,22. Então, se é 29,22, veja que eu coloquei aqui no cantinho que iluminação, a seção mínima é 1,5 e TUG, a seção mínima é 2,5. Se a corrente foi uma corrente de 29,22, eu vou consultar aqui embaixo, vocês estão olhando a tabela de cabos. 29,22 para o método B2, né? Qual é o cabo que eu vou usar? Cabo de 4 milímetros, tá? Então, olha aqui, ó, cruzando aqui, cabo de 4 milímetros. Aí, eu vou admitir uma queda de tensão 4%, o cabo é quanto? 4 milímetros. Então, tá vendo aqui nessa método de capacidade de condução? Qual o valor do condutor? 4 milímetros, ok? Então, botei aqui o condutor 4 milímetros. Tá aqui, o condutor 4 milímetros. Vou até botar aqui, ticar para vocês. Olha, consulta a tabela, vem aqui e completa, ó, 4 milímetros, ok? Agora, vamos para o segundo método. O método de queda de tensão. 4% de queda de tensão, né? Estou admitindo a distância máxima do quadro, né, do circuito ao quadro, eu admiti 43 metros no meu exemplo. Fazendo isso, qual deve ser a seção do condutor? 5,10. Né? Então, qual é a seção final do condutor? É a maior seção entre as duas, 5,10. Só, pessoal, vocês sabem que eu não tenho a seção 5,10. Eu vou usar um cabo de 6 milímetros, ok? Então, seção do condutor tem que ser maior ou igual a 5,10. Se é maior ou igual a 5,10, eu vou utilizar 6 milímetros. Então, essa planilha facilita o cálculo para vocês. Vamos para o exemplo de um circuito trifásico. Eu uso essa aba da planilha. Circuito trifásico, tensão de linha 380, a mesma potência 4.500, fator de potência 1, correção de temperatura 1, agrupamento coloquei 0,7 no exemplo. Qual foi o valor da corrente de projeto? 9,78. 9,78 são 3 condutores. Qual é o método de capacidade de condução? Como é um cabo para TUG, a seção mínima é 2,5. Se a seção mínima é 2,5, eu vou colocar, obviamente, aqui o condutor de 2,5, como eu coloquei aqui, olha. Ok? Até tiquei ali de amarelo para vocês. Né? Se a seção mínima de tomada é 2,5, então eu tenho que colocar 2,5. Ah, mas a corrente deu 9,78, posso usar de 1,5. Não, você tem que usar condutor de 2,5, conforme estabelece a norma. Então, já coloquei 2,5. Queda de tensão, vamos trabalhar com 4%. A distância do quadro é a mesma, 43. Quanto que deu a seção do condutor pelo método de queda de tensão? Tem que ser maior ou igual a 0,85. Como eu escolho a maior seção, que vai atender os dois casos, a seção do condutor vai ser 2,5 milímetros quadrados. Tá ok, pessoal? Então, essa planilha, ela facilita para vocês no dimensionamento de condutores e cabos, né? Na verdade, condutores elétricos.